A paz do Senhor Jesus, minha gente. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos, né? E falando de como tudo começou, né? Porque tudo na vida tem que começar, né? Tem um começo, um meio e um fim. E nós estamos falando do começo da humanidade, da criação da nossa terra, de Deus, né? Esse é o nosso tema. E no vídeo anterior nós falamos como Deus criou a terra, né? Ele criou a terra, ele criou tudo que existe, ele criou o ser humano, ele criou os animais. Ele é o princípio de tudo. E o princípio de tudo é Deus Pai, Deus Filho. Aí você vai falar assim, e o Espírito Santo, Lena? No meu entendimento de 30 anos, aliás, de uma vida inteira, né, na vida religiosa, eu sempre gostei, sempre. Desde que eu me conheço por gente, eu tinha uma paixão pela igreja, por tudo que acontecia, os santos, as histórias dos santos, os padres. Depois veio a leitura da Bíblia, o conhecimento da Bíblia, a igreja evangélica, o espiritismo. Eu passei por tudo, minha gente. Hoje eu sou cristã evangélica, mas eu passei por tudo. Até pelo que não devia. Mas eu tinha ânsia de conhecimento. Eu queria conhecer Deus. Eu queria conhecer como tudo começou. Eu não sabia, mas provavelmente porque Deus já tinha um plano para mim, né? Provavelmente não, Deus tinha um plano para mim. Quando eu estaria passando o que eu aprendi, o que eu sei para as outras pessoas. Eu teria uma influência na vida daquelas pessoas que Deus colocasse perto de mim, na minha vida, né? A começar pela família, Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o nosso campo mais produtivo e mais onde você pode realmente plantar e colher é na sua família. Tudo começa com a sua família, né? A família é o princípio de tudo, né? Então, quando Deus criou a terra, ele criou homem e mulher, como está aqui na Bíblia, né? Deus, a criação dos seres vivos. Ele criou o homem e a mulher. Nós estamos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 24. Está escrito assim, a criação dos seres viventes, que diz assim, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras, todos os animais. E fez Deus tudo isso. Todos os animais que existem, tudo. Depois as plantas, né? Tudo, Deus fez tudo. Por último, né? Fez. Sabe quando você faz alguma coisa, tá tudo bonito, né? Eu vejo assim, eu como mulher vejo assim, né? Então a gente vai para a cozinha, faz tudo aquela comida gostosa para a família e tal, né? Aí o ápice é quando você põe na mesa e todos vão comer e elogiar, né? Tudo aquilo que você fez. Então, depois de tudo isso, disse Deus, façamos. Olha, eu quero que você preste bastante atenção, minha gente. A Bíblia Sagrada, ela tem tudo muito esmiuçado, mas você precisa prestar atenção. Deus disse, Deus disse, façamos. Por que ele falou façamos, como se fosse mais de uma pessoa? Porque se sou eu que vou fazer alguma coisa, eu falo, eu vou fazer, eu faço. Mas não, Deus disse, façamos. Quando ele disse façamos, ele tá falando para mais alguém, tá? Teve alguém junto com ele na criação, tá? Fica claro, isso fica claro, não é preciso falar, né? Então, olha só, Deus diz assim, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, aqui a gente já até pode parar. Deus falou com alguém. Aí, você deveria ter a curiosidade de perguntar, com quem que Deus falou? Com quem Deus falou? Façamos o homem
o homem, macho, másculo, o homem. Ele não falou o homem e a mulher, ele falou o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, o homem é parecido com Deus. E para quem Deus falou façamos? Porque senão ele falou, eu vou fazer. Porque quando você vai fazer sozinho, você diz, eu vou fazer. Né? Agora, façamos quer dizer que tinha mais de uma pessoa. Quem que era? O Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Ele falou, façamos, ele, Jesus. Deus projetava, Deus dava todos os elementos e Jesus fazia, produzia. Ó, agora aqui a gente já pode parar. Você quer fazer alguma coisa na sua vida? Seja fazer do princípio, seja mudar, seja o que for, você não vai conseguir fazer sozinho, sozinha. Façamos. Se Deus disse façamos e chamou quem? O seu Filho, Jesus Cristo, para fazer junto com ele a criação, conosco não é diferente, né, gente? Agora você, como diz aí o ditado popular, comedor de arroz e feijão, quer fazer sozinho? Só você? Não tem como. Deus Pai, Deus Filho e aí o Espírito Santo. Para nós, Jesus veio trazer o Espírito Santo, que é o Espírito Criador, é o Espírito de Deus, é o Espírito que está em Cristo Jesus. Deus projetava, Jesus criava através do Espírito Santo. O Espírito de Deus está em Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Isso traz tanta coisa, gente. Você, pai e mãe, vamos sair para pai e mãe, né? Pai e mãe. Você não dá só o corpo. Há um espírito dentro de você, um espírito dentro da sua esposa, do seu marido, entende? Que vai gerar também, entende? A natureza de Deus, a natureza de Cristo. Mas aí eu pergunto, qual é a sua natureza? O que está dentro de vocês dois? Olha para si. Olha para si. Às vezes você que tem um filho problemático, ou o contrário, né? Um filho maravilhoso, olha para si. Olha para o seu marido. Vocês precisam do Espírito Santo. Essa natureza que tem que estar dentro de você. Ah, mas agora já foi, já gerei, já criei, meu filho é tão problemático, minha filha é tão problemática, meu marido é problemático, minha esposa é problemática. Dá para corrigir. Mas não é corrigir o outro. Se você despertar e perceber que tudo começa em você, você pode mudar tudo, toda a sua vida, todo o seu mundo, para melhor ou para pior, né? Depende. Depende do que habita aqui dentro de você. Vamos seguir aqui, gente? Tem muita coisa para falar, a gente vai... Gênesis é um livro que vou contar para vocês. Traz, para mim, pelo menos, né, traz muitas informações. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado de toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem
a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja bem, Deus criou homem e mulher, né? Ele criou homem e mulher. O homem e a mulher são criaturas de Deus. Foi Deus quem criou. O primeiro homem, a primeira mulher, quem criou foi Deus. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, frutificai, gere filhos. O que é frutificar? Dar frutos, tá? Frutificai e multiplicai-vos. Olha só, o plano de Deus era um fruto que ia nascer dos filhos de Deus, das criaturas de Deus, dos filhos de Deus, daquilo que ele criou, homem e mulher. Enchei a terra, quer dizer, ia ter muitos seres humanos a partir daqueles dois. Sujeitai-a, quer dizer, você domina a terra. Isso é visível na agricultura, né? Você cuida da terra, você faz, você planta, nasce. Né? Ah, por quê? Porque a terra está sujeita ao homem e à mulher, tá? Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gente, veja bem, tudo que existe na Terra foi feito para nós, seres humanos. Por isso que chama o Éden, né? O paraíso, era o paraíso. Deus tinha feito tudo, estava tudo sob ordem de Deus, sob o domínio do ser humano. Então, era só paz, né, gente? Era só alegria, era só alegria. Oh, glória a Deus, né? Mas o que era preciso para que isso permanecesse, né? Para todo esse plano que Deus fez e executou, fosse até hoje. E hoje mudou tudo, né? Nós vamos chegar lá. Mas o que eu quero que vocês vejam são alguns pontos aqui desse texto que começa no capítulo 1, no versículo 24. A formação, porque a gente precisa ir no princípio para entender o que está acontecendo agora. E isso se aplica à sua vida, à nossa vida, à vida dos seres humanos. Como tudo começou, qual foi o plano de Deus, como tudo tinha que ser, por que mudou, como voltar. Nós vamos chegar lá. Mas eu quero que vocês tenham na sua mente que tudo que Deus fez não mudou. Não mudou. Não teve fim. Tá? E tudo isso ainda é. Não é que era. Ainda é. Quem mudou foi o ser humano. Então o ser humano precisa voltar a esse tempo. Nós vamos chegar lá. O que aconteceu? Por que o ser humano tem essa distância de Deus? Por que Deus tem essa distância do ser humano? Como fazer essa ligação de novo? Como mudar tudo?
Porque você pode olhar para a sua vida e dizer, poxa, mas minha vida virou tudo de ponta cabeça, tudo de ponta cabeça. Como voltar? Como? Onde está? Onde está o tesouro da felicidade? Onde está o tesouro da felicidade? Nós precisamos entender o começo. Não importa qual seja o teu problema, se é com você, se é com seu marido, se é com seu filho, se é com a família toda, não importa. Você tem que pegar o fio da meada, como diz o ditado, né? Depois que você pega o fio da meada, aí você entende tudo o resto. E você vai saber como agir. Inclusive, Deus vai te guiar. Aí é o Espírito Santo. Nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá, porque nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar. Sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue. E preste bem atenção, não é qualquer espírito, não é. Eles até podem ter boa vontade, né? Assim como aquele seu amigo, amiga tão íntimo, tem boa vontade de te ajudar, de passar. Não adianta. É Deus, é o Espírito Santo de Deus que veio à Terra através de nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar, para nos levar de volta à origem. Sabe, nós temos que voltar lá na origem, nessa união e comunhão com Deus. Nós vamos chegar lá devagar, mas eu estou fazendo por etapa para que vocês possam entender e com entendimento resolver a sua situação, os seus problemas e os problemas daqueles que você ama. Com entendimento, não é com filosofias, com fantasias, com alguém me diz. Está aqui, gente, está aqui na Bíblia Sagrada. A palavra está aqui, desde o comecinho. Então, aqui, Deus criou o homem, criou a mulher, já tinha criado tudo. Estava tudo arrumadinho igual você, né? Quando você vai fazer uma construção, tá? Uma casa nova, sei lá, seja lá o que for, né? Começa ali, né? Medindo a terra, tarará, os tijolos, não sei o que, constrói, depois vai morar, tarará. O método de Deus foi o mesmo, só que em outra proporção, evidentemente, né? Ele estava criando um planeta, o planeta Terra, para o homem, para a mulher, para o ser humano, que estariam debaixo do amparo dele, do cuidado dele, vivendo no Éden, que é paraíso. Aonde que nós perdemos esse paraíso? É isso que nós precisamos saber. Sabe por quê? Para recuperar. Para recuperar esses paraísos. Como que a gente recupera? Como que a gente adquire de novo esse poder de Deus para mudar as situações? Para buscar em Deus a mudança daqueles que nós amamos. Porque Deus não é você que vai mudar. Você pode mudar a terra, você vai arar a terra e você vai plantar, mas quem dá o nascimento é Deus. Você vai cuidar, mas quem dá o nascimento é Deus. O ser humano, a mesma coisa. Você vai nutrir com seu amor, você vai, sabe, estar ali presente, tal, mãe, pai, vovó, tio, tia, sei lá, aqueles que nos amam, né? Mas quem vai fazer a diferença, quem vai mudar, quem vai dar vida é Deus. Não tem outro caminho, não adianta. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, gente. Se você tiver sua Bíblia, por favor, vai buscar, começa a ler Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. E peça, veja bem, peça, vou te falar para quem que você deve pedir. Para o Espírito Santo, o Espírito de Deus te trazer entendimento. Pai, eu não conheço o Espírito Santo, eu estou vendo a Helena falar do Espírito Santo, eu tô vendo, mas eu não conheço, eu não sei nem se existe. Pode ter gente que fala isso, né?
Mas ela falou para a gente pedir, em nome de Jesus, pedir a Deus Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos traga entendimento, que o teu Espírito Santo venha sobre nós e nos traga entendimento, tá? Ele vai trabalhar no nosso espírito, no nosso intelecto, para a visão abrir, para que a gente enxergue. E isso daí é infinito, viu, minha gente? Vai começar agora e vai ser para todos sempre amém, tá? Para todos sempre amém. Porque nós estaremos sempre aprendendo. O universo é muito grande para, de repente, em uma leitura a gente aprender, né? Então, esse é o princípio, é o começo. Hoje nós vamos ficar por aqui, na criação do homem e da mulher. E sempre vendo, né? Deus criou o homem, ele criou o homem. E de uma parte do homem, da costela do homem, nós, mulheres, somos matéria-prima do homem. Da costela do homem, Deus criou a mulher. E criou a mulher como? Para encantar o homem, para ser companheira do homem. Além dela nascer dele, né? Então, o homem que te ama, que é de Deus, ele tem outros olhos para te ver, viu, mulher? Então, Deus fez para encantá-lo. Tudo que ele colocou em nós foi para encantar o homem gosta. Olha como Deus é maravilhoso. Para o filho dele, né? Vai dar o melhor, o filho dele. O ser humano, a criatura, filho dele. Então ele fez a mulher de uma maneira tal que o homem fosse ficar, uau! E era para ele, só para ele, era dele. Eva foi feita para Adão. Percebe que você também foi feita para alguém? Para um homem, para um filho de Deus. Se você é filha de Deus, você foi feita para um filho de Deus. Do jeitinho que ele gosta. Não importa como você seja. Do jeitinho que ele gosta. Ele vai olhar e se encantar por você, porque Deus fez você para ele. Isso quando você está com Deus. Você está junto de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outro caminho, não faz isso, não tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus foi quem nos trouxe todo esse conhecimento. Amém? Vamos orar? Depois nós vamos continuar, porque tem muita coisa ainda para falar. Pai Santo, maravilhoso, grandioso e poderoso. Nós nem sabemos como nos dirigir a Ti em gratidão. Gratidão por esses momentos, por esse esclarecimento, por tudo isso que o Senhor tem nos falado, Senhor. De uma maneira clara, muito clara, que não deixa dúvida e que nos passa o entendimento de que há um só Deus, o Filho e o Espírito Santo, de onde tudo e todos surgiram. Tudo demais não é o princípio. O princípio é Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo está tão claro, mas muitas vezes nós não entendemos. Por isso, Senhor, abençoa a minha voz, abençoa a minha mente e abençoa também o entendimento desses que estarão ouvindo e vendo esse vídeo, para que a sua voz, o Senhor fale, não seja a minha voz, seja a tua,
Seja o teu Espírito Santo agindo, falando, dando entendimento do começo, do princípio. Porque se nós soubermos o princípio, o começo, tudo mais fica mais fácil, Senhor. Por isso, Pai, eu estou aqui, mas que seja o Senhor, o teu Espírito Santo, agindo na vida dessa pessoa que está me ouvindo, agindo no coração, na mente, no entendimento, no intelecto, Senhor, e trazendo a mudança necessária, trazendo a transformação, trazendo a compreensão, trazendo um novo caminho, Senhor, para que essa pessoa possa sentir a tua presença, a tua grandeza e seguir no caminho que o Senhor traçou para cada um de nós, Senhor. Esse é o meu pedido, esse é o meu objetivo, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Para a honra e glória do teu nome, na unidade do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na doce, grandiosa e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.